Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Todos encontraram? Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Gideão era um homem como eu e você. E o texto que nós lemos nos fala desse Gideão, vivendo um momento difícil, vivendo um momento complicado. Toda a nação de Israel estava vivendo um momento delicado. Escravizados. Ali, quando eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam toda a plantação, toda a colheita. E aquilo ia entristecendo o coração daquele povo. E Gideão então começou a esconder o trigo no lagar, um lugar onde os midianitas não procurariam. E ali ele malhava o trigo no lagar, talvez pouco, creio eu que pouco, sobrava pouco. E isso estava acontecendo constantemente. Toda a colheita os midianitas vinham e roubavam, e eles ficavam sem nada. Gideão estava vivendo situações tão difíceis que lhe marcaram profundamente. Pela conversa dele com o anjo do Senhor, nós observamos essas marcas. Ele se sentiu incapaz, ele viu as suas limitações. Perdas sucessivas, fracassos sucessivos trouxeram sobre ele complexos e sentimentos de rejeição, desestruturaram a sua vida. Gideão era infeliz. Ele disse: Senhor, mas o Senhor nos desamparou. Aonde está aquele Deus que livrou o nosso povo do Egito? Aonde está aquele Deus que faz milagres e coisas extraordinárias? Gideão se sentia inferior. Senhor, a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor lá de casa. Gideão estava marcado, com marcas de impossibilidades e de frustrações. Gideão estava vivendo num ciclo de derrota. Todo ano eles plantavam e todo ano os midianitas roubavam a colheita. Um ciclo, aquilo se tornou vicioso, a ponto de Gideão procurar uma alternativa: malhar trigo no lagar. E muitas vezes, nós estamos vivendo como Gideão. Fazemos parte do povo forte do Senhor. Servimos a um Deus todo-poderoso. Mas estamos ali escondidos, marcados pelas derrotas que vêm sobre a nossa vida. E essas marcas precisam ser saradas em nós. E essas marcas vêm quando nós deixamos vivo esse passado traumático. O único referencial que Gideão tinha eram os fracassos de Israel durante aqueles anos diante dos seus inimigos. Era um povo acuado, e no seu íntimo ele tinha um sentimento de que a vida toda dele seria daquela maneira. Aquelas derrotas se repetiriam constantemente.
E muitas vezes nós estamos vivendo assim, deixando vivo um passado traumático. Escute bem, talvez você sofreu alguma decepção, talvez você sofreu alguma derrota, mas há poder no nome de Jesus, e eu profetizo sobre a sua vida não será sempre assim. Pastor, mas já tem muitos anos. Eu tenho vivido isso muitos anos, entra ano e sai ano, eu vivo as mesmas derrotas, eu estou como Gideão. Eu não consigo achar e ver uma mudança. E você então começa a carregar esse passado traumático. Não deu certo uma vez, não vai dar certo nunca. Não deu certo agora, nunca mais vai dar certo. Escute bem. O Senhor é o nosso Deus. E Deus diz: Gideão, eu estou contigo. Sabe o que vai mudar na sua vida hoje? Porque Deus está chegando pertinho de você e dizendo: ei, eu sou contigo. Até agora o passado traumático estava dominando a sua vida, mas a partir dessa noite não domina mais. Essa marca que você tem carregado, então você entra na batalha, entra na luta, muitas vezes já com o sentimento de que não vai conseguir de novo. Quantas pessoas têm orado a Deus e já oram pensando: Deus não vai responder, olha, para mim não tem jeito, na minha vida não vai mudar. Porque carrega essa marca, coisas que você não conseguiu, talvez você orou um dia, não teve a resposta. Escute bem que Deus está respondendo gente aqui nessa noite. Não é porque eu me calei uma vez, que eu vou continuar sempre calado. Ei, há um momento em que eu me movo no trono da minha graça, e abro a minha boca e abençoo a sua vida. Escute bem, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Hoje é a noite que eu escolhi para abrir a minha boca e te abençoar. Não podemos permanecer com esse passado traumático vivo em nós. Senão nós vamos continuar vivendo no ciclo de derrotas. Não conseguimos sair do lugar. Vivemos repetindo as coisas ruins na nossa vida. Deus nos chamou para ter uma vida, e uma vida abundante. Amém? Fala porque está ao seu lado: você vai ter vida, mas é vida abundante. Essas marcas se apegam em nós quando nós deixamos o passado envenenar o nosso presente. Quando nós começamos a olhar para as derrotas do passado, nós enfraquecemos, nos sentimos pequenos demais, e as más recordações nos paralisam. E nós só conseguimos enxergar fracasso, derrota, desgosto, tristeza. É assim que esse ciclo marca a nossa vida. E muitas vezes nos leva a olhar para os outros e dizermos: olha, para mim sempre é mais difícil. Para mim sempre é mais difícil. Gideão deixou isso claro: minha família é a mais pobre. Minha família é a mais pobre. E eu sou o menor. Sabe o que Deus gosta de fazer? Deus gosta de pegar o nada e de fazer dele tudo. E se você pensa que você é nada, Deus está mandando dizer para você nessa noite: eu vou pegar de você que é nada e vou fazer de você tudo. Mas eu não posso deixar o passado envenenar o meu presente. Quantas vezes nós carregamos essas marcas em nós? E Deus vem e faz uma promessa. Você recebe a ministração de uma palavra no seu coração, e ali você pega a semente, e de repente você desanima. Porque você se lembra e começa a se lembrar de outras vezes que Deus te falou, e no seu entendimento Deus não respondeu, ou Deus não fez o que Ele falou que tinha que fazer. E você sufoca então o agir de Deus na sua vida. O seu passado começa a envenenar o seu presente. Escute bem. Eu conheço o seu futuro. Eu vejo o futuro de cada um aqui. Porque o seu futuro já está revelado na palavra do Senhor. Você é mais do que vencedor. Eu vejo isso em você. Eu vejo isso em você. Eu vejo isso em você. Você é mais do que vencedor. Olha bem para quem está do seu lado. Fala com ele: você é mais do que vencedor. É o seu futuro. Então não permita que o seu passado comece a envenenar o seu presente. Não permita.
O que aconteceu, aconteceu. Nós dizemos isso muitas vezes. Não, o que passou, passou. Mas o que passou, passou, tem que passar também no meu coração. Eu tenho que entender isso. Que a minha vida não é para ser uma vida de fracasso em cima de fracasso, derrota em cima de derrota. Afinal de contas, nós servimos a um Deus poderoso. Eu não posso permitir que o passado envenene o meu presente. E Deus está respondendo gente aqui nessa noite. Porque você está vivendo uma situação idêntica que você viveu no seu passado, onde você se deu muito mal, e você já começou a pensar, vai acontecer de novo, mas Deus manda te dizer, não vai, não. Está entendendo que Deus está falando com você, meu filho? Não vai acontecer de novo, porque o Senhor é contigo. Não permita que o passado envenene o seu presente. Nós precisamos enxergar um futuro melhor, e quando eu não enxergo um futuro melhor, eu fico marcado nesse ciclo de derrotas. Passamos a ter um sentimento fatalista. É a derrota sem luta. É quando nós entregamos o ponto, nadamos e morremos na praia. Você tem orado? Deixa eu ver quem está orando. Você está orando, você está orando, você está orando. Escute bem o que Deus está falando com você agora. Não sou eu, é Deus. Você não está derrotado. O fato de você estar aqui hoje, nessa noite, é sinal de que você ainda está lutando. Enquanto você está lutando, é porque você não foi derrotado. Pastor, mas eu estou sem força. Mas você ainda não foi derrotado. Pastor, a coisa ficou difícil, mas você não foi derrotado. Eu profetizo sobre a sua vida. O seu futuro é um futuro muito melhor. Temos que enxergar esse futuro. Chega de orar, buscar. E no final, desistimos. Perdemos a paciência de esperar o agir de Deus. Nos precipitamos. Tentamos resolver a coisa da nossa maneira. Tentamos resolver a coisa do nosso jeito. Não vai dar certo. Escute o que Deus está falando com você. Ei, enxergue um futuro melhor. Sabe qual é o futuro que muitas vezes nós temos enxergado? De tristeza, desgosto. Tem muita gente dizendo assim para Deus, porque o Espírito Santo fala comigo. Vai ver que na minha vida é assim mesmo. Vai ver que é isso que Deus tem para mim. Vai ver que a minha vida não vai melhorar muita coisa não. Então eu vou me contentar com o que está acontecendo. É isso mesmo. Deus não quer coisa ruim para ninguém. Deus quer o melhor para você. Então eu não posso ficar enxergando esse futuro fatalista. Deus vai mudar a história da sua vida. Misericórdia. Deus vai mudar a história da sua vida. Fala para quem está do seu lado, Deus vai mudar a sua história. Porque Ele pode. E Ele quer mudar. Não permita que essas marcas impeçam você de viver o que Deus tem. Quando o Senhor vai nos sarar dessas marcas, Ele nos dá instruções dentro da sua palavra.